Olá, estamos no ar com o Em Discussão e hoje a gente conversa com a vereadora Linda Brasil, ela que é autora do projeto de lei 52/2021 e que institui uma campanha permanente de combate ao machismo na rede pública municipal de ensino de Aracaju. Esse é o tema do Em Discussão de hoje, que já está no ar. No estúdio aqui com a vereadora Linda Brasil. Vereadora, seja muito bem-vinda e nos conte como é que surgiu essa ideia de uma campanha permanente de combate ao machismo. Olá, bom dia. Primeiramente agradecer, trazer aqui esse projeto, tão importante, falar e trazer algumas reflexões. O projeto, ele visa levar discussões desde da infância, adolescência, porque a gente percebe que desde o início da formação educacional das crianças já começa algumas práticas, comportamentos machistas. Então, trazer esses debates, essas reflexões que mulheres e homens, meninas e meninos podem e têm as mesmas capacidades desde da infância é muito importante para que a gente possa diminuir comportamentos machistas, misóginos. Então, esse projeto visa isso. Claro que vai respeitando a faixa etária, respeitando também as condições de cada escola, para que possa, de forma branda, de forma lúdica também, trazer esses debates. E o projeto ele também visa valorizar o protagonismo das mulheres e a valorização delas ao longo da história. Sim, exato. É muito importante trazer esses debates, porque a invisibilidade das mulheres, por vivermos numa sociedade patriarcal, machista, misógina, fez com que as mulheres sempre vivessem à margem de vários espaços da sociedade, em várias situações. Então, trazer as histórias, dar visibilidade às mulheres que lutaram, que reivindicaram seus direitos durante toda a sua história é muito importante para conscientizar e sensibilizar crianças, adolescentes e assim haver mais um respeito na nossa sociedade. E o machismo ele é algo enraizado na sociedade. Ao longo dos séculos, sempre existiu o machismo. E combater pela educação ainda é a melhor coisa. E se bem que, por falar em educação, até bem pouco tempo, as mulheres, para que elas pudessem estudar, elas tinham que ter a permissão dos seus maridos ou dos seus pais. E isso é enraizado. Sim, existem vários comportamentos ainda que exclui, que tira o protagonismo das mulheres nas discussões, nós mulheres menos de 100 anos que tivemos o direito de votar, Está passando uma novela recentemente que também, só no século XIX, que uma mulher teve o direito a ser médica. Então, é recente, é muito recente, não só a inclusão de mulheres nesses espaços, mas reivindicar os seus direitos, fazer uma crítica a esses comportamentos machistas que desde da criança, desde a adolescência, acaba tendo essa visão de que a mulher é inferior, de que a mulher é menos capaz. Então, se a gente viver numa sociedade em que os ensinamentos são igualitários, que as mulheres, as meninas e os meninos podem fazer as mesmas coisas, têm a mesma capacidade, isso acaba provocando uma transformação na sociedade e, consequentemente, que é um dos maiores objetivos desse projeto, que é diminuir a violência. A violência contra as mulheres é a parte daí, dessa predisposição de que a mulher não tem autonomia para finalizar um relacionamento, Vários casos de feminicídio, começa com isso, A mulher termina o relacionamento e o homem, por ter essa visão de
posse, né, de propriedade, né, em relação à mulher, acaba não aceitando, né, acaba tendo chantagens, violências e acaba acontecendo feminicídio. O Brasil é um dos países campeões, né, em feminicídio, e a gente precisa mudar essa triste realidade. E através da educação, através, né, desses debates, dessa sensibilização, né, e fazer com que a sociedade, né, e o projeto traz uma coisa muito importante, que não é só a escola, né, não são só os professores, né, mas sim também fazer um órgão multidisciplinar, interdisciplinar, com professores, né, claro, com isso, essa campanha vai ter, né, o respaldo da Secretaria Municipal da Educação, mas que possa envolver também os pais, porque não adianta falar, né, contra a violência, contra o machismo nas escolas e nas casas, nas famílias, né, dessas crianças ainda tem comportamento. Então trazer também os pais para essa reflexão, né, fazer um debate junto com os pais também. E a senhora pensou bem nesse pontapé inicial, que é através da educação, porque a educação é o meio de transformação social, né? Apenas com a educação a gente pode mudar o mundo. Sim, existem políticas públicas maravilhosas, como a Lei Maria da Penha, né, como vários outros projetos importantes, mas essa lei é quando já acontece o caso. E para a gente evitar que isso aconteça, né, a gente tem de trazer esses debates, tem de trazer essas reflexões, porque o machismo acaba sendo tão naturalizado e normatizado que as crianças acabam reproduzindo. Ai, o menino é mais forte, o menino, né, é mais isso, a menina é delicada, é frágil. Então, se a gente mudar essa realidade, essa visão, né, realidade, essa visão, né, estereotipada em relação aos gêneros, às condições, isso muda muito a nossa sociedade e diminui também a violência, porque a gente ainda tem uma sociedade que educa dizendo que menino pode tudo, né? Menina não. Menino pode tudo, mas não pode chorar. Reprimir esses sentimentos, né? E isso acaba também gerando muitas das vezes o que é uma pessoa que não pode chorar, é um monstro, o que é? E a pessoa reprimir esses sentimentos e muitas das vezes acaba reprimindo durante todo o seu processo, né? Na infância, na adolescência, e quando chega a adultidade, que casa, né? Aquele sentimento, aquele não extravasar, acaba sendo extravasado em comportamentos violentos em relação não só às mulheres, a seus filhos, né? E na sociedade em geral, né? E muitas vezes, quando a criança ela participa de um seio familiar que ela convive com agressões, seja verbais ou emocionais, ela acaba, quando se torna adulto, reproduzindo aquele comportamento, né? Porque foi o que ela aprendeu em casa. Sim, sim. Então, trazer esses debates no nosso entender, né, que não é somente a educação transformou a minha vida. Eu entrei na Universidade Federal de Sergipe com 40 anos, em 2003. A partir daí eu comecei a me despertar da importância, né, da gente lutar contra as opressões, né, contra a falta de oportunidade, contra a violência, não só contra as mulheres, contra a comunidade LGBTQIA+, a população negra, as pessoas que são, né, diz que são minoria, mas não são, né? É uma maioria que é minorizada. Então, a gente trazer esses debates, a gente contribui não só para a diminuição contra essas populações, contra as mulheres, né, contra a população negra, com a população, mas a violência em geral, porque perpassa por isso, é um sentimento de superioridade que se coloca, né, às vezes, um homem em relação às mulheres, as pessoas hétero, pessoas homo, né, as pessoas cis em relação às pessoas trans, as pessoas brancas em relação às pessoas negras. Então,
trazer esses debates, essas reflexões, né, partindo aí sobre essas reflexões contra a violência contra as mulheres, que é muito forte no nosso Brasil, aqui no nosso estado, no nosso município. A gente sempre, recentemente, né, aconteceu um caso, né, de um casal jovem, né, que ela estava até grávida, né, que foi brutalmente assassinada. Muitas das vezes, quando a gente vê o que está por detrás, é isso, né, uma falta, né, de diálogo, essa predisposição de que o homem é o dono do relacionamento, é o dono da mulher. Então, eu acho que vai contribuir muito para a nossa sociedade esse projeto. Estamos conversando com a vereadora Linda Brasil, ela que é autora do projeto de lei 52/2021 e que dispõe sobre a criação de uma campanha permanente de combate ao machismo nas escolas públicas da rede de ensino de Aracaju. Vereadora, aqui no texto a senhora coloca no artigo 3º que a campanha tem como objetivo desenvolver campanhas educativas, informativas e de conscientização ao longo do ano letivo que envolvam a valorização das mulheres e o combate à opressão sofrida por elas. É trazer a discussão para dentro da escola e ampliar com toda a rede de proteção, os pais, familiares, responsáveis, trazer todo mundo para essa discussão. Sim, é importante. E agora, né, que a gente está percebendo o movimento que está havendo, né, sobre a questão, né, da importância do psicólogo, né, nas escolas, do assistente social, né, que dê esse amparato também a essas crianças que muitas às vezes acabam sofrendo violência dentro do meio familiar, né? De acordo com as estatísticas, o maior índice de violência e abuso sexual contra as crianças acontecem dentro do âmbito escolar. Então, se as crianças lá na escola vai ter um espaço que ela vai se sentir à vontade de falar sobre isso, isso vai também diminuir contra essas violências, né? Porque o não falar sobre essas questões, né, de meninos e meninas que não podem tocar em certos locais, isso acaba fazendo com que nem as crianças percebam que estão sendo abusadas. Então, num ambiente da escola em que falar sobre algumas questões, né, sobre o machismo, sobre alguns comportamentos que não devem acontecer em relação à criança, isso também vai provocar isso, a diminuição, ou até provocar uma intimidação, né, a esses agressores, porque pelo fato de não se falar, aí eles se sentem que não vão ser descobertos, né, e às vezes só descobrem quando acontece, né, um estupro, algo, né, bem mais violento, mas existem muitos abusos em crianças padastras. Eu tenho vários relatos, né, durante toda a minha história do movimento, a gente vê vários relatos de que muitas mulheres nem perceberam que eram abusadas na infância. Elas só percebem, existe trauma, né? Porque algumas crianças, quando são abusadas, elas parece que bloqueiam né, aquele abuso, porque a violência é tão grande. E depois, com um certo tempo, eu tenho uma amiga mesmo que ela disse que ela só conseguiu lembrar e perceber que foi abusada pelo avô depois que casou, que conversando com o esposo, ela se sentiu confortável e começou a relembrar de comportamento. Né? Então, trazer esses debates, né, sobre essas questões de violência, né, contra as mulheres, contra a criança e adolescente é muito importante para a gente diminuir e evitar. Eu acho que o propósito maior é isso, evitar, porque muitas das vezes existem muitas políticas públicas, né, para depois, né, para criminalizar né, os agressores, para punir. E se a gente puder, né, evitar, e somente a educação, somente a sensibilização, né, somente levando essas provocações, né, para a sala de aula, até mesmo para os professores, né, para toda a comunidade escolar envolvida ali, para que a gente possa também perceber. Muitas das vezes né, são os professores que percebem, né, que existe algum caso, né, de abuso ou agressão contra a criança. E essas agressões acabam, de uma certa forma, sendo muito veladas. Então, se o ambiente escolar for um ambiente propício a falar sobre isso, né,
que, vamos supor, que um pai não pode bater em uma mãe também, que ali e acontece muito, tem muitas crianças que vivem essa realidade de agressão nas salas de aula, então provocar isso vai ajudar também, né, a comunidade escolar junto, né, com essas famílias, que eu acho que é muito importante, é esse caminho, né, trazer, não é dizer, a escola agora, como tem, né, tem muitas pessoas contrariadas porque dizem, quem tem o poder de educar sobre certas questões é a família, né? A escola não pode, porque um dos movimentos que vai contra é isso. Mas a gente não quer só autonomia, né, da escola, a gente quer um trabalho multiprofissional, multidisciplinar, né, para que a gente possa ter resultados positivos e, consequentemente, diminuir a violência aqui no nosso município. Vereadora, e pensando em evitar esses tipos de agressões que acontecem no seio familiar, a senhora coloca no texto que compete à unidade escolar aprovar um plano de ações, incluindo a Semana de Combate ao Machismo, que deve ser realizada, coincidentemente, próximo ao Dia Internacional da Mulher. E é importante ter essa associação, né? É dia 8 de março, né, porque é um dia histórico, né, de luta aí das mulheres, e eu acho que tendo, né, uma semana dentro desse dia que já, né, já existem campanhas, né, de conscientização na mídia, já existe uma sensibilização a respeito, isso contribui muito, né, para que o sucesso da campanha, né, porque muitas pessoas estão participando, pode levar a debate, né, desenvolver alguma atividade, mas também fortalece essa data, né, tão importante, porque como eu disse antes, né, não sei se eu deixei bem claro, o abuso mesmo, no maior índice de abuso e violência contra as crianças, né, acontece no meio familiar, mas é na escola que acaba, a escola que acaba sendo o local onde é descoberto, né, onde é provocada essas questões. Onde a criança ela fica mais confortável para poder se abrir, conversar e mostrar o que está acontecendo. Exato. E eu acho que é nesse sentido, é uma semana, mas que também o projeto não resume também essa semana, é uma campanha essa semana mais... É apenas mais uma ação. Sim, uma ação para que a gente possa, né, nessa semana, ser uma semana que envolva, né, todas as disciplinas, debates sobre isso, né, porque existem, nossa linguagem, né, é muito preconceituosa, né? Quando a gente vai falar em dia, né, do vereador, da vereadora, só coloca o dia do servidor, do vereador. Então isso, se a gente não perceber, isso é um machismo muito grande, isso é uma invisibilidade das mulheres. Pois do vereador passa no inconsciente coletivo de que é o homem, né, o gênero masculino que realmente é vereador. E a vereadora está ali, como ainda muitas pessoas acabam achando, como está ali assessorando a figurante, ou então não tem capacidade de estar ali. Então, se a gente não questionar também, né, essas normas gramaticais que foram construídas por homens, né, quando a gente fala, né, do sistema patriarcal, hétero, cis, normativo e tal, é porque todos os conhecimentos, todas as ações, a gramática, a ciência, foi estruturada em um viés, numa perspectiva masculina. Então, se a gente questiona, né, essas normas, né, que são aí, mas é porque está tá no documento, é só o dia do vereador, mas principalmente nós que somos comunicadores, que podemos e temos o dever de questionar isso, senão nunca vai mudar. Que né? esse paradigma. Sim, sempre vai a gente estar reproduzindo. E isso passa para a sociedade que é isso. Né? Que por isso que a gente tem um pequeno número ainda de mulheres dentro das câmaras de vereadores, dentro das assembleias legislativas, dentro da Câmara dos Deputados. Então, por isso, porque tem locais que como se não fosse, né, feito para a mulher, porque política, né, tem a ver com poder, tem a ver com... Né, e era um espaço que até bem pouco tempo só os homens predominavam, né, a política. Isso
graças a Deus, está mudando ao longo do tempo. Sim. Então, se a gente tem uma semana que fale sobre essas questões, que questione por que na história não se fala das mulheres, né, que foram revolucionárias, né, porque na história não teve tantas presidentas mulheres, né? Então, para a gente questionar por causa né, dessas questões. E mais, a gente está vivendo um movimento muito positivo. Eu, por ser paulo freireana, acredito numa educação libertadora, transformadora da nossa sociedade, que a arte de esperançar, né, que é ter esperança. Por isso que esse projeto tem uma perspectiva de esperançar. É um projeto não um resultado a curto prazo, de imediato. É um resultado a médio e longo prazo, né? Porque a gente vai percebendo mudanças estruturais nos comportamentos, né? E a gente vai vendo as pessoas de forma mais igualitária. E quando temos os mesmos direitos, somos, né, vistos de forma mais igualitária na sociedade, as diferenças acabam diminuindo, as violências acabam diminuindo, porque existe uma paridade, uma equidade, né, nas relações, em todas as relações, tanto para a gente ocupar espaços na sociedade que sempre nos foram negados, né, como na política, na academia. Eu mesma fui a primeira mulher trans a ocupar a Universidade Federal de Sergipe em 2013. E eu não digo isso com a felicidade, eu fui a primeira. Eu digo isso com pesar, porque eu sei tantas outras mulheres trans poderiam ter ocupado e ter feito bem mais do que eu, mas não tiveram a oportunidade, não tiveram negado, porque tiveram seu direito negado, porque muitas são expulsas, né, de um ambiente familiar, escolar, profissional, e acaba tendo a prostituição como a única forma de sobrevivência, como acontece com 90% das mulheres trans e travestis estão na prostituição por causa disso, né? E isso tem a ver com a educação mesmo, né? No meu caso, no caso das pessoas trans, eu estou dando um exemplo, né? Eu fui designada ao gênero masculino, né? Um homem, como é que eu, né, fui designada naquele gênero, abdico dessa condição de superioridade e você viver socialmente como uma mulher. Que é e isso provoca uma falta de entendimento, né? Primeiro da família, né? Da escola, né? Chacota, né? Violência verbal, não só verbal, física também, como eu sofri, e esses espaços acabam sendo espaços violentos, agressores, e muitas acabam saindo desses espaços, né? Justamente por isso, por questão machista também, né? E isso é muito triste a gente viver na sociedade por falta de conhecimento. Né? Às vezes um pai acaba expulsando ou violentando essas crianças, não é por não amar, é por a gente ter uma visão, tem de ser assim. Né? Você não pode assumir uma identidade que não foi atribuída ao nascer. Você não pode ter uma orientação sexual. Você que é menina não pode ser jogadora de futebol. Né, como a gente vê relatos de mulheres jogadoras de futebol que desde a infância que tinham essa predisposição e eram violentadas, né? Teve um depoimento recentemente que eu vi de uma jogadora que ela disse que o pai ficava dizendo, não, você não vai ser jogadora porque você não vai ser... E ela não é nem lésbica, e o fato, né, e não tem nada a ver também o fato de ser lésbica, né, e ser uma mulher também, né? E então essas confusões acabam contribuindo para, né, vários tipos, né, de violência e exclusão, né, de mulheres, LGBTs, né, todas as pessoas que fogem, né, a essas normas, né, de nossa sociedade. E esse projeto ele vem como um instrumento de mudança desses paradigmas, inclusive ele foi aprovado por unanimidade nessa casa. Já é
o pontapé inicial. Eu fiquei muito feliz, ainda a gente vai ter mais três votações, né? A segunda discussão, na terceira é a redação final, mas na primeira eu fiquei até surpresa, porque a grande maioria dos vereadores elogiaram, a grande maioria pediram para subscrever, né, também o projeto, então porque perceberam a importância desse debate, né? Na nossa justificativa a gente traz esses elementos que eu trago aqui, né, sobre a importância de trazer reflexão. Claro que algumas pessoas dizem, ai, como é que vai ser, né? Mas é simples, né? Até crianças que brincar, não dizem, ai, não é coisa de menino, não é coisa de menino, é que menino é mais forte. São coisas que ainda hoje reproduz, né? Eu mesma tenho relatos de pais, né, crianças que às vezes as crianças chegam em casa e diz que a professora, que ele chorou, a professora pediu para ele se calar porque chorar não é coisa de menino, não é coisa de homem. E isso é muito grave. Para mim, isso, sabe, é um comportamento muito que gera tudo isso, né? Reprime, né? Porque você extravasar suas emoções, seus sentimentos, isso não vai deixar jamais uma pessoa de ser homem hétero, né, cis por isso. Então a gente trazer esses questionamentos, eu acho que esse projeto é isso. Claro que não é, vai depender muito, né, de cada instituição escolar, de como a secretaria vai desenvolver essas campanhas, mas que não reproduzam, né? Eu acho que o intuito maior é esse. É para a gente não reproduzir esses machismos, porque não esses comportamentos, né? Não reproduzir isso, consequentemente a gente vai formar aí homens e mulheres mais conscientes, né? Respeitando, né, a condição, independentemente do gênero, da orientação sexual. Vereadora, muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, estamos à disposição para a gente discutir também outras nossas iniciativas aqui na Câmara Municipal de Aracaju. Vamos marcar uma nova entrevista. Obrigado, vereadora. Esta edição do Em Discussão fica por aqui. Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência e a gente se vê na nossa próxima edição. Até lá!